Bom, nossa imagem já está tomando forma. Agora vamos adicionar algumas texturas importantes. Começaremos pelo caminho central, que ainda está por ser feito. Vou usar uma estratégia simples, mas que tem um resultado final bonito. Vou escolher a ferramenta laço e criar uma região onde eu quero, mais ou menos, que esse caminho esteja. E vou fazer uma curva suave para simular como é na construção original. Perceba que eu posso também levar a seleção até embaixo da escada, para facilitar a transição do caminho com o arbusto. Depois de criar a seleção, vou simplesmente aplicar um padrão que gosto e que eu disponibilizei para você também. Já falei antes sobre as várias vantagens de utilizar o padrão, mas uma das principais é o fato dele já ocupar toda a tela de pintura, o que nos poupa trabalho de repetição da textura. Veja que já começamos a ter uma ideia de dois lados mais concreta, mas os arbustos parecem estranhos, parecem estar em um plano abaixo do caminho, quando na verdade estão no mesmo plano. Você consegue imaginar como podemos resolver isso? Sugiro pausar a aula por um instante para você tentar pensar como poderia ser feito. Certo, a resposta para solucionar isso está na manipulação da máscara de camada do caminho. Precisamos escondê-lo em alguns pontos, para que a transição entre as camadas pareça mais natural. Vou selecionar um pincel que tenha a ponta simulando folhas ou algo do tipo. Você pode testar e escolher a que mais gosta. Vou colocar o pincel em um tamanho compatível com a escala e dar vários cliques para ter a variação da posição e tamanho da ponta. Vou fazendo isso em todas as bordas do caminho até estar satisfeito com o resultado. De vez em quando, posso também mudar o tipo de pincel para ter mais variação. Repare que vamos escondendo e mostrando o tempo todo, indo e voltando até ficar do jeito que queremos. Como falei antes, nada do que estamos fazendo é definitivo. Tudo aqui está passível de edição, de ajuste, de alteração, o que nos dá muita liberdade. Resolvi melhorar também a inserção desses arbustos em primeiro plano, que são daquela pintura do Claude Monet, Lane in the Poppy Fields, Ilha Saint-Martin, de 1880. Percebi que melhorar as transições logo ia facilitar meu entendimento para onde a imagem está caminhando. Inclusive, é algo interessante se perceber que, ao mesmo tempo que nós direcionamos a produção, ela também nos direciona de volta. É um movimento de ação e reação constante, e eu acho isso bem legal. Às vezes, precisamos adaptar também as posições das camadas e até mesmo mudar alguns assets. Inclusive, eu mudei de ideia e resolvi fazer algumas alterações no que eu estava inicialmente pensando. Ao invés de fazer o caminho aparecer até embaixo da escada, pensei que talvez fosse melhor que os arbustos ficassem mais altos, escondendo ele. Então, o que fiz foi esconder toda aquela região na máscara de camada do caminho e mostrei na máscara do grupo dos arbustos. Perceba que, como todos os arbustos estão dentro do mesmo grupo, eles podem ter uma máscara única. Só precisamos de vez em quando criar uma máscara dedicada para uma camada, quando precisamos melhorar os limites. Bom, a inserção do caminho está resolvida por enquanto. Vamos adicionar uma outra textura, dessa vez na edificação. Para isso, vamos utilizar a camada de Material ID, para selecionar a região que queremos, que no caso são as paredes externas. Vou selecionar o Material ID 2, segurar o Alt e dar um clique no olhinho para isolar essa camada. Agora vou no menu superior em Selecionar, Intervalo de Cores e clicar na cor que eu quero selecionar primeiro. Depois posso segurar o Shift ou clicar no ícone do conta-gotas com o símbolo de mais, para adicionar outras cores a essa seleção. Posso também alterar o grau de seleção no slider de maneira a pegar mais ou menos tons dessas cores. Depois de apertar o OK, a seleção será feita. Agora vamos segurar novamente o Alt e clicar no olhinho da camada para voltar a mostrar as camadas como estavam antes. E vou ocultar o grupo de seleção. Para manter o arquivo organizado, vou criar um grupo chamado Texturas. Com a seleção ainda ativa, vou criar um padrão para aplicar nela. Vou selecionar esse padrão de tecido aqui, que vai dar um efeito legal. Vou mudar a escala dele para 20% para ficar mais condizente com a casa e apertar OK. Certo, aplicamos em toda a região que queríamos, mas ainda não está legal. Falta mudar o modo de mesclagem e a cor. Vou então no menu do modo de mesclagem e escolher um que fique bom. Pode ser esse de multiplicação ou esse de superexposição linear que ficou ainda melhor.
Agora só falta mudar a cor. Eu quero que fique sem esse vermelho, então vou criar uma camada de preto e branco e aplicar uma máscara de corte para a camada do padrão. Pronto, resolvido, já tá ficando legal, né? Vou criar só mais um efeito e encerramos por enquanto. Eu quero escurecer tanto os caixilhos das esquadrias quanto os pilares. Então, para isso, vou simplesmente fazer seleções separadas de cada um deles usando o Material ID, selecionando por cor e depois criar uma cor sólida para cada. Começando pelas esquadrias, vou usar de novo o Material ID 2, selecionar vários tons semelhantes, tanto lateralmente quanto na frente e lá atrás. Mudo o que precisar no grau de seleção também e aperto OK. Depois basta criar uma cor sólida e colocar um cinza bem escuro. Essa camada vai ajudar nessa marcação das janelas. Fica mais bonito assim, né? Vou repetir o mesmo procedimento para os pilares. Liga o Material ID, isola a visualização da camada, vai no menu superior em Selecionar intervalo de cores, seleciona alguns tons e aperta OK. Volta à visualização anterior das camadas e cria a cor sólida. Selecione uma cor escura ou uma outra cor de sua preferência. Beleza, vamos ficando por aqui, continuamos no próximo tópico. Até lá, tchau!